Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai estar pintando aqui a galinha, tá? E eu vou estar utilizando aqui as cores siena natural, marrom, tá? Pra gente fazer essa parte de cima. Vamos começar primeiro por ela, certo? Olha só, eu venho com a cor siena natural, ó, e faço aqui a parte do pescoço, certo? Vou preenchendo aqui, meninas, eu vou preenchendo aqui, só que eu não vou ver o risco depois, tá? Então, eu vou segurar aqui porque o tecido tá saindo um pouco do lugar. Olha só, eu vou começar por essa parte, vocês podem começar por cima também. Independente de onde vocês começarem, tá? Onde vocês quiserem começar. Eu vou começar aqui para mim definir já essas partes aqui da cabeça, tá? Aí eu vou mostrando para vocês como eu faço, tá bom? Olha só, com a cor siena natural. Meninas, esse tecido é o tecido em Oxford, tá? E olha, vocês podem perceber que eu não coloquei clareador, não coloquei diluente, não fiz uma primeira base com branco, nem nada. Por quê? Porque meu siena natural, ele vai cobrir o amarelo. Se eu for estar utilizando um tom clarinho aqui, eu poderia colocar o branco ou até mesmo fazer uma primeira base, tá? Mas eu não vou fazer. Ó, agora com o marrom eu venho definindo aqui. Nesse próprio corte que tem aqui arredondado, a gente já consegue definir a sombra, ó. Começo aqui até a metade, tá? E venho subindo aqui com a cor marrom, certo? Olha só. Aqui eu já venho definindo, fazendo a sombra também. Da metade, ó. E aqui também, certo? Então, eu vou fazendo por partes para que a gente não se perca depois, na hora de cortar, fazer a parte de luz, tá? Lembrando que é opcional, vocês podem pintar ela com preto, fazer aquelas bolinhas, tá? Então, vai a critério de vocês, tá? A criatividade vai ser de vocês. Se vocês estiverem utilizando tecido branco, vocês podem também estar trabalhando com a cor marfim, preenchendo toda de marfim e sombreando ela, certo? Ó, da metade para cima, eu venho também fazendo a mesma coisa com branco, tá? Só que do lado contrário. Olha só, do meio e venho do lado contrário que eu coloquei o marrom, certo? Olha só, meninas, prestem atenção uma coisa. Ó, quando eu coloco o meu branco, uma primeira base, vocês percebem que ele fica meio fosco, tá? Ó, por conta que o tecido é amarelo. Aí depois, quando secar essa parte aqui, eu venho novamente retocando esse branco que eu coloquei aqui, tá? Só para dar um realce a mais, certo? Que ele vai sumir, tá? Então, olha só. Aqui eu vou terminando de preencher, tá? A parte da cabeça, deixando apenas os olhos ali sem preencher, sem trabalhar, certo? Olha só. E depois eu venho com o marrom pra gente sombrear aqui, tá? Então, eu vou preenchendo aqui, certo? Agora, com o marrom, eu faço o contorno aqui do olho, certo? E esfumaço. É muito importante a gente esfumaçar quando a tinta estiver úmida, tá bom? Olha só, um pouquinho só aqui. Vou limpar meu pincel e vou trabalhar apenas com essa que eu coloquei aqui no tecido, tá? Agora eu venho iluminando aqui em cima. Vocês podem até pensar que é muita tinta branca, meninas. Não é. Quando seca de um dia para o outro, quem trabalha no tecido Oxford sabe o que eu tô falando. Quem trabalha com esse tipo de tecido aqui, a tinta ela some, tá? Às vezes a gente pode pensar que é muita cor branco, aí depois quando vai ver a tinta no outro dia, no dia seguinte, ela some, tá? Então é por conta do tecido mesmo. Se for no algodão, com cuidado. Se for no tecido Oxford, não tem problema, tá? Olha só, eu vou aqui retocar, certo? Só que ele não vai ficar, meninas, com esse branco intenso aqui, tá? Ele vai sumir, essa tinta ela vai sumir, tá bom? Então, eu vou retocar tanto o marrom quanto aqui o branco, certo? Então, eu já venho mostrando pra vocês aqui como é que eu faço, tá?
Olha só, coloquei a tinta, meninas, e tiro bem o excesso, ó, esfumaçando, tá? Esfumaço bem, ó. Perceba o quanto eu trabalho aqui no tecido, o quanto eu tiro esse excesso do branco, tá? Ó, eu não simplesmente faço o contorno e deixo, tá? Eu tiro totalmente aqui esse excesso e esfumaço, certo? Depois que secar, ele não vai ficar com esse branco intenso, tá? Pode acreditar, ele vai sumir. Se vocês estiverem trabalhando tecido em Oxford, tá? Esse Oxford é amarelo. Aqui parece um amarelo bem clarinho, mas ele é escuro, tá bom? É porque o modo flash que tá ligado, não dá pra ver muito bem o tom real. Mas na foto que eu já deixei aqui na comunidade, vocês podem ver o tom do tecido, tá? Eu tô precisando repor a minha cola, porque a que eu tenho aqui, ela não tá fixando no tecido mais. Não sei o que aconteceu com ela. Mas, enfim. Só depois que passar tudo isso, né? Toda essa pandemia aí. Só Jesus, né, meninas? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos pintar. O risco já está disponível no meu Facebook, lá no grupo, tá? E também na minha página. E eu deixei também aqui na descrição do vídeo, certo? Ó, a gente vai retocar a cor marrom também, sempre esfumaçando bem. Lembrando que eu apenas estou trabalhando a parte da cabeça. Vocês perceberam que eu não preenchi toda a galinha. Por quê? Porque minha tinta ela vai secar e eu não vou conseguir mesclar as cores da maneira que eu tô conseguindo aqui, certo? Então, vai fazendo por partes, tá? Não adianta vocês quererem preencher tudo de uma vez, porque vai agilizar, vai andar mais rápido e tal, só que vocês não vão conseguir aquele efeito bonito, tá bom? Então, segue a dica aí, tá? Vai fazendo por partes, beleza? Então, vamos lá. Ó, vai secar essa cor aqui, tá? Ela não vai ficar esse branco intenso, certo? Então, não se preocupe. Depois que secar, vai ficar, o branco ele vai sumir um pouco, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a parte aqui da cabeça da galinha, né? O acabamento aqui. Ó, nessa parte aqui, meninas, cuidado, tá? Vocês provavelmente vão fazer, vai acontecer igual o que aconteceu aqui comigo. Quando a gente trabalha com que era para mim ter começado por essa parte aqui. Mas, enfim, pode acontecer do seu vermelho ele ultrapassar o branco da cabeça aqui, tá? Às vezes a gente vai fazer o contorno e o pincel acaba ultrapassando. Mas depois a gente vai e retoca, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí é só um detalhe, tá? Preencho aqui essa parte da crista da galinha, né? Acho que é assim que fala. Ó, preenchendo aqui com cuidado, tá? Eu vou esse vermelho, meninas, é vermelho tomate, certo? Vou trabalhar aqui para fazer a sombra com o vinho, tá bom? E para iluminar, eu vou estar utilizando aqui o rosa bebê e o branco, certo? A gente vai conseguir aqui um efeito bem bacana. Espero que vocês gostem do resultado, tá? Ó, eu venho aqui com a cor vinho. Olha só, acabou ultrapassando aqui o vermelho no branco, mas não tem problema, depois eu conserto, tá? Coloquei aqui meu vermelho, o vinho, tá? E esfumaço. Agora a gente vem com cuidado aqui, faz uma sombra também. Olha só. E aqui a gente faz uma sombra com o vinho também, certo? Vou lavar meu pincel e eu vou vir aqui com a cor rosa bebê, tá? Lavei, sequei, agora eu venho com rosa bebê. Só um pouquinho, ó. Nesses 3 pontos, eu vou colocar a cor rosa bebê e vou esfumaçar, certo? Pra gente criar um brilho aqui, ok? Olha só. Esfumacei. E depois a gente vem com branco, tá? Primeiro a gente vem com rosa bebê, depois a gente vem com branco, certo? Ó, só um pontinho aqui do branco pra conseguir um brilho, certo? E venho, ó, tirando o excesso.
Olha só como ficou bem bacana. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Vermelho, tomate, vinho e rosa bebê e o branco, certo? Preencho aqui tudo com vermelho, tomate. Agora eu venho com o vinho aqui, ó, aqui próximo do bico, tá? Com cuidado, porque é uma área pequena, então trabalho com pincel pequeno, tá? Um pouquinho do rosa bebê, vou limpar meu pincel e venho trabalhando com esse que está aqui. E esfumaço aqui em volta. Não precisa ser muito não, tá, meninas? Bem pouquinho mesmo. A gente já vai conseguir o efeito desejado aqui, tá? Olha só. Agora, a gente vai fazer aqui a parte do bico com o amarelo gema, tá? Vocês podem usar o amarelo ouro também. Preencho tudo com pincelzinho menor, número 2, tá? Também vai depender do tamanho do risco, tá, meninas? Esse risco é um risco pequeno, ele é 20 por 25, tá? Então, é 25 de altura por 20 de largura, certo? Ó, preenchi com amarelo gema. Vou pegar aqui a cor cerâmica, pode ser o caramelo, tá? E venho fazendo aqui a parte de sombra, certo? Por baixo aqui do bico tem sombra. E venho iluminando, tá? Se por acaso foi muito branco, não tem problema. Depois a gente vem com o amarelo gema novamente e vem mesclando as cores, tá? Para tirar o excesso do branco. Aqui com o pincel filete eu vou pegar um pouquinho do cerâmica e vou colocar um ponto aqui. A galinha, o bico da galinha, ela tem uns furinhos para respirar, certo? Então é esse ponto aqui que eu coloquei, é isso aí, tá? Peguei um pouquinho do amarelo gema e coloquei aqui em volta para tirar esse excesso de branco, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer o olho, tá? Com o pincel filete número 0, eu venho com o branco aqui e preencho apenas essa parte aqui, ó. No risco vai estar bem definido para vocês, tá? Ó, preenchi aqui com branco. Agora eu vou lavar o pincel e vou pegar a minha cor azul cobalto, tá? E vou preencher toda essa parte redonda do olho, para depois a gente vir com preto, certo? Como o preto ele vai se sobressair, então eu vou preencher logo tudo aqui com o azul cobalto, certo? Essa parte redonda aqui que eu fiz, tá? Que aí vai ficar bem mais fácil. Depois a gente vem com preto para fazer todo o contorno, tá bom? Olha só, preenchi aqui com azul cobalto. Agora, eu vou lavar meu pincel, tá? Vou tirar esse excesso de azul e vou vir aqui com o branco, tipo uma meia-lua, ó. Mas aí eu vou esfumaçar, tá? Vou tirar aquele excesso que está no meu pincel e venho trabalhando apenas com essa daqui que está no tecido, tá, pessoal? Ó, venho tirando todo o excesso, certo? Agora, com o preto, eu vou fazer todo o contorno. Ó, esse risco aqui, ele tá certinho no risco que eu passei pra vocês, tá? Tá tudo do mesmo jeito. Só seguir o passo a passo. Se vocês quiserem fazer um contorno mais leve, meninas, se sua tinta preta estiver muito grossa, vocês podem diluir com, com soro para deixar ela um pouquinho mais fina. Ela vai ficar bem mais bonito o contorno. Ó, aqui eu coloco o preto, arredondando, ó, fazendo tipo uma bola, certo? Para fazer aqui a parte do olho. Finalizo com o branco.
Eu coloquei esse branco aqui, mas eu não achei que ficou legal, então eu desmanchei o da parte azul. Deixei apenas o do meio, tá? Do preto. Ó, com cuidado eu vim aqui e vim desmanchando, ó, esse branco. Certo? Vai ficar só com esse aqui do meio. Mas é opcional, tá? Fica a critério de vocês. Aí a gente vai fazer a parte do corpo, né? Da mesma forma. Olha só, pessoal, o vermelho invadiu aqui, então eu venho e conserto. Espera secar um pouco, tá? Pois ainda estava úmido e ficou meio rosado, aí depois eu consertei, tá? Se aconteceu o mesmo que aconteceu aqui comigo, é só esperar secar um pouco, certo? E aqui eu finalizo, ó, parte da cabeça, pra gente fazer a parte do corpinho, tá? Olha só. Pra gente fazer aqui a parte do corpo, né? Vocês podem estar pintando com preto, enfim, meninas, da cor que vocês quiserem, tá? A combinação aí. Primeiro eu vou fazer a asa com a cor marrom. Eu vou pintar ela toda de marrom, tá? Mas primeiro eu vou fazer a asa pra mim definir logo ela, pra depois eu fazer a parte do corpinho e a parte de trás, tá? Pra gente não se perder aqui no risco, porque se eu pintar tudo com o marrom, eu não vou conseguir ver os traços, tá? Então, a gente vai por partes, tá bom? Então, olha só. Preenchi aqui toda a asa com a cor marrom, certo? Pode ser chocolate, pode ser qualquer outra cor. Se vocês quiserem fazer com cinza, a parte da asa e o corpinho dela de preto e colocar umas bolinhas, também vai ficar bem bacana, certo? Ó, preenchi aqui a asa, né, com marrom. Eu tô usando pincel pequeno, então demora mais para preencher toda a parte aqui, né? Mas com calma, com cuidado, a gente vai trabalhando, certo? Para que a pressa, né? Se às vezes a gente pode trabalhar com pincel muito grande e a tinta se expandir e acabar borrando tudo. Então, eu gosto de trabalhar com pincel pequeno, certo? Vocês podem me seguir, meninas, nas redes sociais também, no Instagram, tá? Eu estou mais lá no Instagram, tá, pessoal? Vocês me encontram lá, canal, _ tamires.felix, tá? Vocês me encontram lá, tem todo as minhas fotos dos meus trabalhos, tem o meu dia a dia lá no Instagram, tá bom? Também eu deixei a foto do Instagram lá na comunidade, tá, pessoal? Então, vocês me encontram também lá no Instagram. Eu deixei a fotinho lá para vocês ver como é que tá a minha foto lá no perfil, tá? Ó, com a cor branco, eu venho definindo aqui a nossa asa, tá? Então, como ela já tem esses cortes, meninas, não precisa nem enxergar o risco. Eu já consigo definir ele. Então, tanto nessa parte da asa, quanto na parte de trás, é a mesma coisa, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui devagarzinho, ó. Da metade, eu desço, tá? Ó, tipo uma meia-lua, certo? Aí, agora eu venho, ó, tirando aqui esse excesso do branco para não ficar essa linha marcada, tá? Importantíssimo. Tinta tem que estar úmida, certo? Para a gente conseguir fazer esse efeito aqui, bem bacana, tá? Então, esse movimento aqui a gente vai fazer também na parte de trás, tá bom? É a mesma coisa, não precisa definir o risco, não. Não precisa vocês achar que vai perder o risco quando colocar a cor marrom, a cor preto. Ai, Tamires, eu não vou conseguir ver o risco. Mas na própria definição, no próprio círculo aqui, a gente já consegue a definição aqui, quando a gente vai traçando o pincel, tá? Movimentos aqui de meia-lua e a gente vai conseguindo esse efeito aqui, tá? Só vocês observarem no risco e eu pintando aqui que vocês conseguem fazer, certo? Olha só. E venho definindo aqui a asa, para depois a gente fazer o corpinho, tá? Super simples, tá? Simples e fácil de fazer. Não quero complicar nada, tá? Eu quero que vocês façam.
agora é um período, né, que a gente tá aí de quarentena, então é hora da gente aprender, né, novas coisas, novas técnicas e trazer sempre novidades para nossos clientes, tá? Apesar de meio a essa crise, né, que a gente está enfrentando, mas vai dar tudo certo se Deus quiser, tá bom? Então, olha só, toda essa parte aqui, ó, eu venho definindo, tá? Separando aqui a parte do mamão, aí eu venho contornando aqui, ó, com a cor marrom. Primeiro eu venho fazendo o contorno para depois eu preencher todo o meio, tá? Agora com cuidado, certo? Para não ultrapassar o branco, ó, tem que ser um do lado do outro. E venho trabalhando aqui com cuidado, certo? Ó, venho com cuidado aqui, contorno, tá? E venho preenchendo aqui. Então, por isso a importância da gente trabalhar por partes, tá? Então, vai trabalhando assim por partes, que a gente consegue fazer um efeito bem bacana, com calma, com cuidado, para não ultrapassar aqui os limites, tá? Do risco. Se caso ultrapassar, é só retocar depois com branco, certo? Que isso é normal acontecer. Por mais que a gente trabalhe com todo o cuidado, às vezes o pincel ele acaba ultrapassando aí o limite, tá? Não se preocupe. Não fique achando que você não sabe fazer, tá? Não fique se julgando, porque isso é normal. O limite, às vezes o pincel ultrapassa ali o limite, certo? Mas vamos lá. Preenchi aqui, ó, tudo bem simples e fácil, tá? Não tem segredo nenhum. Pra gente iluminar, a gente ilumina com branco, tá? Então, aqui tem poucas áreas pra gente iluminar. Apenas nessa área aqui, que ela tá recebendo luz, coloquei o branco, esfumaço, e aqui no meio eu coloco o branco, ó, e esfumaço também, tá? Ó, o pincel ele vai para todos os lados, movimentos circulares, e centralizo aqui aonde ela tá recebendo luz, tá? Agora a gente vai partir para a parte de trás, aqui, ó. Certo? Meninas, quando eu vou pintar a galinha, não sei o que acontece, que acabo eu dando pausa para ajustar a câmera, né? E acabei nessa, mais uma vez, acabei dando pausa para ajustar a câmera e eu não consegui, não deu para gravar a parte que eu tava colocando branco, tá? Mas é da mesma forma da asa aqui, certo? Não tem segredo nenhum. Da mesma forma que a gente fez a parte da asa, essa parte de trás também. Das penas de trás, certo? Então, a mesma coisa. Venho preenchendo tudo. Olha só. Super simples, tá? Preencho bem. Olha só. Acabou que eu dei pausa para ajustar a câmera e não deu para gravar a parte de cima, mas vocês podem dar pausa aqui e observarem que é da mesma forma que eu fiz a asa, é essa forma que eu fiz a parte de das penas de trás, certo? A mesma forma, não tem segredo nenhum. Agora, para a gente dar o acabamento, eu vou colocar aqui algumas bolinhas com a cor branco e o pincel filete, tá? Super simples. Se vocês quiserem preencher de preto e colocar as bolinhas, também vai ficar bem bonita. Ó, bem aleatório, tá? Não tem muito... Quem tiver aqueles boleadores, né? Vocês podem estar fazendo com ele. Mas eu faço com pincel mesmo. Com a parte de trás do pincel, se quiser maiorzinha. Ou até mesmo aplicar um stencil, tá? Vai ficar bem bacana mesmo. Então, ó, bem aleatório, tá? Super simples e fácil. Pra gente conseguir aqui o acabamento. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like. Não se esquece, se inscreve no canal. E muito obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigada a todos que compartilham meu vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.